Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. Bom, alguma coisa me diz que eu vou ter que desenhar esse Luffy de novo, hein? Fala, moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu tô trazendo a segunda versão em formato fanart do Luffy Gear 5. Por quê? Eu fiz a primeira versão, vou deixar a fotinha aqui ou aqui pra você aí, tá? E essa primeira versão eu fiz a coloração de acordo com a roupa dele, mas aí saiu no mangá dizendo que ele tá todo branco. Tem só um detalhezinho ou outro que a gente percebe que não é branco lá no mangá. Então o que eu tive que fazer, né? Eu tive que fazer mais um desenho aqui pra vocês, ó. E esse aqui é o resultado dele, veja só, ficou loucão, né, o nosso Luffy aí. Aqui é o que eu tô mais me aproximando do que eu vejo lá no mangá. Ainda a gente não tem, né, uma coisa certa, mas eu vou ensinar certinho pra você como você pode fazer esse. Quando sair a versão original, eu vou desenhar de novo pra você fazer também. Então, mano, deixa muito like aí que ajuda demais. Se inscreve no canal se for novo. Esse vídeo aqui a gente vai desenhar e a parte de colorir vai estar aí no comentário fixado. Vê lá. Beleza? Então, sem muitas delongas, né? Vamos lá pro nosso tutorial. Esse aí, moçada, bora começar nosso Luffyzão. Fazendo o que, cara? Já um círculozinho aqui. Eu tô usando uma folha no tamanho A4, tranquilo. Então, você vai fazer bem em cima lá na folha, tá? E esse círculozinho, ele tem 3 centímetros, beleza? Então, você pega aí os 3 centímetros e forma o círculozinho aí tranquilo, tá? E aqui agora um segredão pra vocês, beleza? Você só vai conseguir fazer ele bem proporcional, ou pelo menos, né, vai te ajudar ainda mais se você fizer dessa forma que eu explicar aqui, tá? Primeiro eu vou fazer esse cortezinho aqui no círculo, certo? Porque a cabeça do Luffy, ela tá em lateral, né? Então a gente vai usar essa demarcação aqui justamente para fazer a parte lateral dele. Em seguida eu vou desenhar a base do pescoço dele aqui. E eu vou fechar, né? Essa base aqui a gente deixa fechadinho. E agora começa um segredo aí para vocês, tá? A gente precisa desenhar, né, simular mais ou menos como seria o bonequinho do Luffy, né, com qualquer bonequinho, né? Isso aqui serve para qualquer personagem, tá? Ele meio que correndo, né? Então aqui no caso eu vou desenhar esse boneco completo, tá? Colocando os detalhes da perna para frente, uma perna para trás, aí o outro braço tá para frente e outro braço tá para trás, tá? Então você pega esse detalhe desse bonequinho e vai fazendo aí. Lembrando que aqui por enquanto é tudo um esboço, tá? Então o que acontece? Porque eu sempre falo que é um esboço? Porque quando a gente sabe que é esboço, a gente sabe que vai ter coisa que a gente vai precisar ajeitar depois, tá? Então, manos, desenha tudo bem clarinho, porque possa ser que alguma parte fique pequena, né? E aí você precisa ajustar depois, tá? Inclusive aqui no meu, a parte dos pés, elas ficaram bem curtinhas e aí depois eu vou ajustar, tá? Então, você tem que pegar essas manhas aí e desenhar esse bonequinho completo, beleza? Então, se você tiver esse bonequinho aí feito, cara, é basicamente o desenho dele aí, né? A gente já tem a pose e a gente vai vestir, né, entre aspas, esse boneco, ok? Bom, agora que a gente já fez todo o modelo do manequim, né? Inclusive, né, se você não sabe, lá no meu treinamento online eu ensino de pé a cabeça todos os detalhes sobre como você pode fazer posições, inclusive esses bonequinhos em manequim de forma super detalhada. Então, se você quiser conhecer meu treinamento, clica no link aí da descrição, tá? Ou no comentário fixado. Então aqui a gente já está começando essa basezinha
completa aqui já da parte da cabeça dele, tá? Então veja que eu fiz aquele cortezinho lá em cima no meio no círculo, né? E a partir dele eu comecei os detalhes do nariz e tô fazendo os detalhes da boca aqui do Luffy. Ele tá com a boca bem abertona, tá? Então a gente vai ver os dentes na parte de cima e de baixo. Por isso que eu fiz aquele formato inicial, lembra? É justamente pra gente desenhar a cabeça dele assim, ó, de lateral, tá? Inclusive aqui agora a gente já pode desenhar também o olho dele, tá? O olho dele é tipo uma espiralzinha, a sobrancelha, né? E aí depois é só o olho normal do Luffy, lembrando que nesse formato, pelo que a gente viu no mangá, o olho ele tem um pontinho preto e a íris dele, né, a pupila preta, e a íris dele vai estar branca, vai estar clara, né? Então eu vou deixar ela branca mesmo. Então eu só coloco os detalhes aí, né, adicionais, que é tipo a cicatriz que ele tem com 2 tracinhos, e fecho a parte da cabeça. E aí eu posso continuar para a orelha do Luffy, tá? E essa orelha aqui é o seguinte, ela tá bem embaixo, justamente por causa da posição dele. Ele tá com aquele formato todo cartoonizado, né? A gente tem que entender que ele tá lutando de uma forma bem louca, cara. Ele praticamente virou o Pica-Pau Biruta, né? Então a gente nem sabe o que é que tá acontecendo ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Por enquanto a gente sabe que só despertou a fruta, né? E aí ele ficou com um formato bem louco, mano. E aí em seguida vamos começar o cabelo. E vocês viram que para fazer o cabelo eu fiz uma leve demarcação, né, dando um espaçamento para a altura do cabelo, e a partir disso eu vou ondulando ele, colocando todos os detalhes, isso de acordo com cenas que eu vi no mangá. Lembrando que por enquanto, né, no momento que eu gravo isso aqui, só tem desenhos dele no mangá, não tem arte nenhuma oficial, tá? Então aqui eu vou fazendo o cabelo de acordo com o que eu vejo lá no mangá. Aqui nessa parte eu vou desenhar um tracinho daquela nuvenzinha, daquela fumaça que fica por ele, tá? Então eu vou fazer uma parte arredondada e ela tá meio que circulando por ele. Ela passa pelo ombro dele, né? Ela passa por baixo do braço, pelo ombro e pela parte de trás da cabeça. Então eu vou fazendo essa nuvenzinha aí. Ela lembra muito aquela nuvem voadora do Dragon Ball, né? Lembrando que a partir de alguns momentos eu vou apagando também alguns detalhes do desenho que não vai precisar mais, e aí também não vai ficar todo manchado aí, todo riscado, poluído de traços, para vocês poderem fazer também, ok? Aqui em seguida eu estou desenhando agora a partezinha do braço, né? Vamos completar esse braço dele aqui. Lembrando que aqui a gente vai fazer principalmente primeiro a parte da manga, e em seguida a gente vai completar esse braço dele. Agora veja só a importância desse bonequinho. Veja que quando eu fiz a manga do Luffy, eu fiz ela um pouquinho mais grossa do que a parte do braço, né? E a parte restante do braço eu já segui pelo próprio bonequinho. E veja que eu tinha detalhado também a base da mão, que eu fiz um formato quadrado. E aí agora eu posso começar a colocar dedo por dedo nessa basezinha da mão. Lembrando que ele está com a mão fechada, né? No caso ele está com as 2 mãos fechadas. E agora é só finalizar ela aqui fechando, tá? Então veja que a mão ela tem um relevo bem maior, né, do que a parte do braço. Então leva isso em consideração para você poder fazer a sua também, tá? Bom, continuando, vamos finalizar essa partezinha da nuvem, né? Esses detalhezinhos finais aqui da nuvem, fazendo novas espiraizinhas, né? E aqui eu vou finalizar também a base da roupa, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, desse jeito, né? Essa lateral da roupa dele, da blusa que ele tá usando. E aqui agora eu já posso começar a próxima lateral. Eu vou levar ela ondulando até a base da perna, tá? Eu não vou encostar na perna, certo? Porque ali a gente sabe que ainda vai ter o tecido da perna, né? Vários outros detalhes que a gente vai adicionar no desenho. Então aqui eu vou começar a detalhar outras partes dele juntamente com o restante da nuvenzinha. Lembrando que essa nuvenzinha ela tem aquele formato todo onduladinho, né? Como se fosse vários gomos, né? Então eu vou fazendo isso respeitando esse quesito dessa fumacinha, tá? E depois
depois em seguida colocando os detalhes finais da parte da camisa dele juntamente com o braço. Lembrando que o braço vai ser o mesmo aspecto. Essa parte do braço aqui eu vou desenhar ele ao contrário, mas é basicamente a mesma mão que a gente fez primeiro. Se você reparar, é a mesma mão. A gente está desenhando ela só em um ângulo diferente e em um lado diferente, tá? E para finalizar, eu engrosso um pouquinho mais o braço porque eu percebi que ele estava bem fino, beleza? Então a gente vai fazendo aí seguindo, tá? Eu tô deixando todo o conteúdo aí prontinho para você e é só ir pausando o vídeo, fazendo tranquilo, que eu tenho certeza que você vai conseguir desenhar o Lufão aí todo biruta, né, velho? Aqui vamos começar a detalhar umas partezinhas do chapéu dele, juntamente com alguns detalhes do corpo dele, tá? Então vou desenhar aquele cordãozinho que ele usa para prender o chapéu e colocar alguns detalhes no pescoço, juntamente também com o restante da musculatura no peitoral dele. Olha lá, mais uma vez a importância do bonequinho, né? A gente desenha a musculatura de acordo com os traços do bonequinho que a gente tinha feito por baixo, que eu separei a parte do peitoral, a parte do abdômen também e a parte da cintura, tá? Então assim a gente consegue detalhar toda essa musculatura de uma forma bem bacana. Em seguida eu vou vir fazer a faixa dele aqui agora. Essa faixazinha eu vou começar passando, né, na parte do centro da cintura, e ela tem uma parte enrolada aqui por cima, tá? Que é a parte da amarra dela. E aí eu vou fazer ela, então eu vou fazer ela toda ondulada, como se estivesse passando vento, né, por ela. E aí ela cria esse aspecto de movimento, colocando vários detalhezinhos também de curvaturas, né? Afinal é um tecido e ele vai ter os detalhes de dobras por ela, tá? Agora vamos fazer essa basezinha aqui, ó, do short dele, né, do calção dele aqui, tá? Então primeiro eu vou simular umas curvas aqui no calção e fazer o detalhe final na parte do joelho, que é aquele gominho, né, aquela espuminha que tem no calção dele, tá? E em seguida eu vou finalizar também a base da perna. Agora lembrando aquela parte que eu falei, né, que a perna a gente teria que ajustar, né? Aqui no caso dessa primeira perna, o único ajuste que a gente vai fazer é na base do pé, que eu tinha desenhado a basezinha esboço, né? Eu tinha desenhado ele bem pequeno, então aqui eu posso ajustar todos os detalhes e colocando outros detalhes como dedo por dedo, né? Detalhe de calcanhar também, né? E eu vou ajustando aí tudo certinho. Veja que eu faço uma separação do joelho para canela, né? A parte da batata da perna tá toda dobrada também. Tá tudo aí bem detalhado para você. E agora a gente só precisa, né, finalizar com o chinelo dele aqui. O chinelo ele tá meio separado do pé, né? Porque aqui é como se ele estivesse dando um grande salto, né? E aí o chinelo ele ficou separadinho do pé, tá? Em seguida eu vou detalhar, né, fazer alguns detalhezinhos na base do joelho e também finalizar os detalhezinhos nessa base do calção dele aqui, né, que é essa espuminha do calção, tá? Agora a gente já pode partir para outra parte também da perna dele aqui. Agora vamos desenhar o calção novamente e veja lá que à medida que eu vou desenhando a roupa dele, eu vou dando um relevo a mais do que o traço que eu tinha desenhado no esboço, porque a roupa ela vai ser maior, né? Ela vai dar um relevo a mais. Afinal ele está vestindo a roupa e ela não é colada, né? Então a gente tem esse aspecto aí, tá? Vou finalizar também os detalhes da espuminha, né, que ele tem aí. E vou fazer os traços da perna. Essa parte da perna, como eu falei para vocês, né, eu vou dar um ajuste nela aí, vou engrossar ela um pouquinho mais aqui, principalmente na parte de trás, onde já pega na batata da perna, aqui no joelho, né? E depois eu vou finalizar o pé dele. O pé é basicamente a mesma coisa do outro, só que nesse lado aqui a gente tá vendo o pé em um ângulo diferente, né? Aqui a gente vê o dedão primeiro e depois vê o outro dedo mindinho lá no final. Lembrando que tem a base do chinelo também, e nesse aqui o chinelo vai estar até um pouquinho mais colado com ele, tá? E aí vai ficar num aspecto bem bacana aí para vocês.
Finalzinho eu só coloco um detalhezinho no joelho e já fica bacana. Juntamente agora com outras partes do tecido que falta ajustar aqui no desenho para poder finalizar, tá? Então eu vou colocar algumas dobras ali na base da roupa, na base da calça dele, e agora só nos resta fazer também a cicatriz, tá? Na hora de fazer a cicatriz eu faço uma demarcação leve, meio que semelhante a um X, lembrando que eu estou usando sempre alguma referência que eu vejo por aí, tá? E aí eu vou fazendo da minha maneira. Então eu faço a cicatriz aí completinha para finalizar o nosso desenho. E como eu quase ia esquecendo, a gente tem ainda o detalhe do chapéu. Mas como o chapéu não vai aparecer tanto aqui, tá? A gente vai fazer uns tracinhos aqui atrás só e pronto, tá? Como se fosse um círculozinho aqui atrás dele. O restante a gente ajeita na line art, beleza? E agora dando uma dica legal de line art para você, né? Inclusive você já deixou o gostei aí nesse vídeo, né, cara? Deixa o gostei que ajuda demais, tá? Essa line artzinha é o seguinte, ó, eu costumo apagar todo o traço, né, deixar ele bem leve, e nesse desenho aqui é necessário que você faça isso, tá? Porque a gente não vai fazer o contorno de preto nele todo, tá? Eu vou fazer o contorno apenas em partes da pele do personagem. Então partes de roupa e cabelo, a fumaça, né? A não ser a faixa também que eu vou fazer contorno, tá? Porque lá no mangá, eu vou ver se eu deixo até uma imagem para vocês, aparece a faixa toda escurecida. Então eu creio que a cor da faixa não vai mudar. Talvez a cor do short mude, né, do calção dele, não sabemos ainda, mas quando sair a próxima versão eu trago outro desenho aí para vocês também, tá? Então assim eu concluo todos os detalhes de esboço aqui no desenho, lembrando que, de line art aqui no desenho, né? Lembrando que à medida que eu vou fazendo a line art, eu vou adicionando alguns detalhezinhos mínimos, como alguns tracinhos, né? Por exemplo, principalmente na parte da cicatriz dele, eu coloco alguns detalhes, algumas dobras também, enfim, e aí eu vou fazendo todos os detalhes à maneira em que eu quero. Lembrando que o chinelo também eu não vou contornar, apenas aquela alcinha do chinelo que prende no pé, tá? Agora que a gente fez essa line art inicial, eu apaguei ainda um pouco mais para poder fazer a outra line art das partes que são brancas, só que dessa vez eu estou usando um lápis cinza azulado do Faber-Castell Ecolapis, tá? E agora eu vou fazer a line art completa com esse cinza azulado. E agora a gente já vê que fica um efeito bem diferenciado no desenho, né? Já dá para ver um aspecto bem melhorado, mais vivo ao desenho também, e na coloração vai ser insano, tá? Então é isso aí, ó. Nós ficamos com esse tutorial de hoje. A parte de coloração vai estar aí no primeiro comentário fixado. Não esquece, se você é novo aqui, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se curtiu, cara, se inscreve no canal que vem muito mais vídeos bacanas por aí, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, não esquece do gostei e até a próxima.